Olá a todos, vamos para o nosso terceiro Talk Case, hoje com Adriano Machado, coordenador de TI do Grupo Marisol. Eu sou Sérgio Fontana, CEO da Sysmiddle, um ecossistema de integrações. Então a ideia desse Talk Case é trazer um pouco mais de informações e de resultados gerados entre a parceria Sysmiddle e Marisol e também apresentar um pouquinho mais esse ecossistema SAP, de grandes indústrias e grandes empresas. Hoje, então, aqui fazendo o gancho junto com o Adriano. Ambos temos raízes lagianas da Serra Catarinense. Então, agora eu passo para ti, Adriano, para se apresentar, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí. Seja muito bem-vindo aí. Bom dia, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Então, eu sou natural de Minas, né? Nasci em Minas Gerais, mas meus pais são catarinenses, são da região de Lages. E eu, muito pequeno, me criei em Lages. Então, na verdade, em Otacílio Costa, que é um município ao lado de Lages. Então, ali em Lages, eu me criei, cresci. E com 18 anos de idade, eu fui para Jaraguá do Sul, para estudar e trabalhar também, né? E ali eu me formei em TI, fiz pós-graduação em administração pública, gestão de projetos, governança de TI, e onde trabalhei no SAMAI por 17 anos, que é uma autarquia municipal do município, e aí saí do órgão público para ir para o privado, onde estou na Marisol agora há 2 anos e 8 meses, à frente da área de TI. Show de bola, legal. E quando a gente fala de Marisol, quem é Marisol e qual é o seu papel lá dentro? A Marisol é uma empresa de 60 anos de mercado, tá? Ela é especialista no ramo infantil, então as marcas são, a maioria delas voltada para o público infantil. As mais conhecidas aí, a própria marca Marisol, a Lilica Ripilica, Tigre Tetigre e Pacalolo, que é uma marca mais jovial, mais adulta, né? Legal. E o teu papel ali é coordenar o time de tecnologia? Isso. Hoje, todo o time de TI está abaixo da minha gestão. Então, desde a infraestrutura, telefonia, sistemas, SAP, então toda a parte, tudo que é relacionado à tecnologia da informação e inovação está abaixo da minha pessoa hoje. Perfeito. Bem bacana, né? A Marisol, então a gente começou essa relação um pouquinho antes de você chegar. Então acho que 3 anos e meio, 4, a gente iniciou essa relação a partir de uma indicação. E aí até foi um case bem interessante, porque a gente recebeu uma indicação de conversar com o time Marisol, que vocês tinham uma necessidade de se integrar com o CNP, Isso. que até hoje, inclusive, está integrado, e que essa necessidade ela era urgente. Então vocês precisavam estar fazendo essa integração ainda durante aquele mês, tinham prazos que tinham que ser cumpridos. Foi onde a gente fez uma agenda numa terça-feira, marcamos uma agenda para a semana seguinte, onde o time Marisol reuniu conexões de RFC do SAP. E durante a reunião eu fiz essa integração e aí na mesma semana ainda a gente já assinou o contrato. Então foi um case bem interessante porque é uma grande indústria, porém que tinha uma necessidade latente que tinha que ser resolvida. E a gente conseguiu resolver isso de integrar o SAP, que geralmente tem vários percalços, de uma maneira bastante simples. Então foi dali onde iniciou essa parceria, que hoje a gente já cresceu. E agora também eu quero trazer um pouco mais que você traga um pouco mais de detalhes, né? Do teu contexto com a Sysmiddle e qual que é a importância da Sysmiddle hoje dentro dessa operação da Marisol que se iniciou nessa demanda de integração do CNP. Legal. Quando eu comecei na Marisol, realmente já tinha integração com o CNP. Fui conhecer mais sobre a Sysmiddle, porque é um nome que chamou atenção, né? Sysmiddle, né? Então, meio de integração, um nome bem bacana. E aí a gente, junto com os analistas ali da época ali, que trabalhavam comigo, fomos entender o que fazia o papel da Sysmiddle. E aí me explicaram. Hoje o SAP ECC, que é a versão que a gente tem, ela não tem integração com a API. Para você integrar com a API, você precisa de PI. Na verdade, a integração do SAP é por PI, que é um profissional hoje de um valor alto no mercado, é um profissional escasso no mercado, então você não acha em qualquer lugar. E aí sentiu a necessidade desse barramento. Então, o que a gente começou a fazer? Todas as integrações que a gente começou a colocar com o SAP, começou a surgir mais integrações depois do CNP, a gente começou a utilizar o Sysmiddle como uma integração, como barramento de integração para poder conectar o SAP. Aí, do lado do SAP, faz uma configuração de API que vem, busca no Sysmiddle e traz as informações para dentro do SAP ou que manda as informações para fora. Perfeito. Acho que esse é um contexto bem importante, porque quando a gente fala de plataforma, até para quem não conhece a Sysmiddle, a
a gente tem uma plataforma de integração para fazer a orquestração desses dados. Então, a gente tem uma tecnologia que gerencia tudo isso e facilita essa integração. Então, seja integração via RFC, com ECC, seja via banco de dados, seja via arquivo, N formas. Então, independente da necessidade, a gente consegue, de fato, se conectar. E aí, além da tecnologia, a gente tem a nossa metodologia de levantamento de escopo de projetos de integração. Então, o que permite a gente desenvolver algo com assertividade e desenvolver o que vocês estão esperando com o menor retrabalho possível, que eu acho que isso é essencial, né? E todo esse processo é capaz a partir da nossa expertise em integração. Afinal, a gente só trabalha com integração. O nosso core business é fazer integração. Então, para quem tem necessidade de se integrar, principalmente grandes indústrias, com vários processos, várias áreas, acho que é extremamente relevante bater um papo, né? Acho que agora com essa nossa conversa aqui vai trazer um pouco mais de contexto de como que a gente consegue estar atuando, mas bem legal. E hoje, quem que gerencia e cuida dessas integrações pelo lado da Marisol? Eu tenho um time dentro do time de TI, né? Uma pessoa que trabalha, que foi treinado para trabalhar com o Sysmido, né? Que ele já tem uma noção de programação. E ele que é a pessoa, ele fica no setor de infra, ele fica dentro do time de infra, e quando precisa, ele já faz o monitoramento diariamente da ferramenta, né? Por praxe, a ferramenta, e quando precisa de alguma intervenção, alguma programação, algum ajuste em algum saneamento na base, ele mesmo que faz, ele mesmo que desenvolve, ele mesmo que faz todos os ajustes. E hoje, quais são os benefícios que a Marisol encontra a partir dessa parceria com a Sysmido? A principal é o SAP, integração com o SAP. Por o SAP ser um modelo da plataforma ECC, ela precisa de várias pessoas para fazer a integração através de API. E a Sysmido trouxe essa facilidade para a gente. Outro benefício que a gente tem é a fácil manuseio do sistema. Então, hoje, uma pessoa que não tem um conhecimento muito grande em programação, além dele ter um conhecimento muito bom na área de TI, ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito forte em todos os ramos de TI, ele não tem um conhecimento muito grande na área de programação. E ele consegue trabalhar tranquilamente na ferramenta pela facilidade. E outro também o suporte da Sysmido. Quando a gente precisa, a gente sempre é atendido, a gente tem profissionais lá bem conceituados que nos ajudam e ajudam até a fazer com que a configuração e a programação seja utilizada nas boas práticas de programação, né? Então, isso ajuda bastante também. Maravilha. E hoje, se for falar assim, quais seriam os diferenciais da Sysmido perante outras soluções que você já viu ou soluções que você trabalhou na sua experiência profissional? Olha, o grande diferencial, cara, é você esquecer dela. Acho que a gente conversou isso num outro ponto, na Expo Inovação, isso aí. E a gente esquece que ela existe. A gente só sabe que entrega, leva atrás, entrega, e isso é muito bom para a gente. Porque quando você faz uma integração um pouco mais robusta, você espera que ela funcione bem. Então, hoje a gente está com integrações bem robustas, integrações bem pesadas. Então, o maior benefício, um dos maiores, né, são você esquecer que ela existe. Quando você precisa trabalhar, você tem um fácil manuseio nela. E, como eu comentei anteriormente, o suporte também sempre ajuda. Top, legal. Hoje a gente citou que tem várias áreas integradas a partir desses middle. E quais são os sistemas, quais os processos estão integrados assim, de uma maneira um pouco mais detalhada? Então, a gente começou lá no CNP. Para quem não sabe, CNP é Cadastro Nacional de Produtos. Todo produto que você desenvolve, você precisa mandar esse cadastro lá para esse órgão. O outro sistema que a gente, depois do CNP, foi o PLM, Sistema de Planejamento da Vida do Produto, que a gente utiliza o Coleção e Moda, que é um sistema que faz essa integração com o SAP, então todos os dados passam por ali. A gente também utiliza no portal de boletos, então a gente viu a necessidade de trazer todas as informações do financeiro do SAP, a gente traz o portal de boletos que a gente usa o Simplifica Mais. Então é um sistema também robusto. Eu acho que foi a primeira integração com o SAP que eles tiveram e foi muito legal, assim, porque o Sysmido fez parte desse projeto, foi bem legal também. Estamos utilizando bastante no e-commerce. Então, a gente usa a plataforma VTEX no nosso e-commerce. Todo pedido que entra pelo e-commerce, ele passa pela Sysmido para chegar no SAP e vice-versa também, quando vem algumas informações do SAP e vai para a plataforma da VTEX. Legal, né? Acho que você até comentou que a primeira integração SAP da Simplifica foi com vocês e nós. E a partir disso a gente virou parceiro Simplifica Mais. Então, a gente tem outras empresas que a gente integra o Simplifica Mais também a partir dessa relação que a gente iniciou junto com vocês. Que legal, bacana. Foi um projeto legal, foi uma integração muito boa. Surgiu bastante problemas, né? Mas problemas a gente resolve, né?
Então, a gente com soluções ali, a gente conseguiu trazer hoje o nosso portal de boletos funciona bem. É um portal de boletos bem robusto pela robustez da Marisol, pela regra que a Marisol utilizava lá dentro. E a Sismido foi bem importante nesse trabalho aí também. Show, até porque o volume de boletos da Marisol é extremamente alto. E outra coisa, né? Quando o cliente vai lá buscar o boleto, ele quer que o boleto esteja funcionando. Ele não quer saber quem que está por trás disso tudo. Né? Ele quer saber que no momento que ele vai pagar, ele quer o boleto dele lá liberado e funcionando. Então, esse trabalho tudo a gente faz por trás, né? Nos bastidores aí, né? Com certeza. E com a Sismido. Então, trazendo um pouco mais assim de detalhes, né? Resumindo um pouco, esses vários sistemas integrados pela Marisol conosco, em tese, a gente tem o SAP, que é a base de tudo. Então, tudo está conectado no SAP e a gente tem soluções de diferentes frentes. Algumas feitas via RFC no SAP, algumas via banco de dados, outras via API, outras via arquivo. Então, independente do formato de integração, a gente tem esse middleware, que é a plataforma da Sismido, para orquestrar tudo isso. Isso aí. E garantir toda essa visibilidade, toda essa garantia de execução do processo. Porque uma operação do tamanho da Marisol não pode ficar parada nunca. Então, a ideia é justamente de centralizar todas essas integrações de uma maneira simplificada para que profissionais, não necessariamente programadores, desenvolvedores, como analistas de infraestrutura, que consigam, de fato, manusear a ferramenta, criar novas integrações e gerenciar tudo que já existe, que é algo extremamente relevante. E você foi muito feliz quando você falou orquestrar. Eu acho que é bem isso mesmo. É trazer as informações do lado, orquestrar as informações, organizar elas para levar para o SAP e a mesma coisa ao contrário também. Trazer do SAP, orquestrar as informações para levar para as APIs. Então, hoje a gente não vive mais sem barramento, tá? Isso pode te garantir que sem barramento a gente não vive mais. Então, é um método muito mais fácil de integrar com a SAP. Eu acho que um ponto importante também, além de orquestrar, é monitorar e gerenciar o que está acontecendo. Hoje, como que acontece esse monitoramento pelo time Marisol de toda a sua operação? É tranquilo, a própria ferramenta Sismido deixa a gente monitorar ela bem tranquilamente. Então, a gente tem uma equipe lá que, além de monitorar o Sismido, a gente monitora todo o ambiente, porque a TI hoje precisa de monitoramento, né? E a Sismido entrou no nosso monitoramento também, a gente consegue monitorar todos os trabalhos, todos os serviços, se o job ali, se o serviço está online, se não está, se tem algum problema. Então, assim, problemas mesmo, vou ser bem sincero, tá? É muito pouco mesmo. E se há algum problema é mais questão de dados, muito difícil de ferramenta. Tanto o Sismido como as ferramentas que a gente integra, como a própria ferramenta SAP. Porque todo o trabalho foi bem estudado, foi bem montado, foi uma arquitetura bem feitinha, bem tranquila para não ter esse problema de integração, né, de dados. Acho que isso é algo que tem que ser prática de todas as empresas, que é planejar antes de executar. Bem isso mesmo, cara. Eu acho que o que vale muito é planejar. Então, a gente planeja bem. Quando a gente vai colocar um sistema, a gente deixa rodando um pouco em teste. A gente tem a base de homologação do SAP também. Então, a gente primeiro faz um teste bem feitinho, onde a gente consegue tirar quase todas, né? A gente tenta tirar todas as imperfeições, mas nunca a gente consegue, né? Mas a gente tenta tirar quase todas as imperfeições e aí a gente coloca em produção. E a ferramenta, conseguindo monitorar ela depois de produção, aí é melhor ainda. Aí você sabe que o dado está transitando sem problema nenhum, está orquestrando, como você tinha comentado, e está chegando ao seu destino final, né? Sim, com certeza. E até quero aproveitar e fazer um gancho. Eu citei no início que a Sismido tem uma metodologia para levantamento de escopo de projetos de integração. E é algo que, desde 2018, a gente vem construindo ela, evoluindo, aprimorando, porque a gente entende que uma integração, talvez 50% ou mais, vai ser no processo. Você tem que investir planejando ela. Isso aí. Para que a execução aconteça da melhor maneira possível. Você comentou, né? Construir uma arquitetura adequada. Para você construir uma arquitetura adequada, você precisa analisar qual é o contexto daquela integração, quais são as necessidades e qual a melhor arquitetura para aquele processo. Isso aí. Então, hoje, quando a gente pega o cenário de vocês, tem vários processos, tem arquiteturas distintas devido a essas particularidades, né? Acho que esse é um ponto que a gente bate muito forte. Eu vejo que funciona muito bem, e inclusive acredito que é um grande diferencial nosso, porque não é simplesmente a tecnologia, mas também tem esse processo de entender, de personalizar os processos para cada necessidade, né? Por mais que às vezes o usuário não entenda isso, que você precisa planejar antes de você executar um trabalho de integração, porque se você está colocando duas plataformas diferentes se conversarem, né?
Como é que você vai fazer isso? Você tem que planejar como é que o A vai fazer, como é que o B vai fazer. É muito importante documentação. Então, se você tiver uma documentação dos sistemas que você vai integrar, é mais importante ainda trazer isso para a mesa, porque daí você consegue olhar bem certinho quais campos você vai trazer, quais campos não estão ali, entender o escopo do projeto de integração, o que o cliente final quer, o que o usuário final quer. O cliente que eu falo é meu cliente interno, né? O que o usuário no final quer, o que ele precisa das informações lá, isso é muito importante. Então, assim, eu coloco como um projeto, tá? Então, é um projeto e um projeto precisa de escopo, precisa de planejamento para ele poder ser executado. Então, toda vez que você executa esse projeto, toda vez que você entende bem o que o usuário quer, o que o cliente final quer, qual a necessidade daquela integração, a gente consegue colocar o sistema cada vez mais rápido, porque foi planejado. Cada vez mais rápido e com mais confiança para que ocorra tranquilamente. Perfeito. Acho que é essencial, né, ter esse processo de levantamento de uma maneira adequada. E acho que esse também é um ponto importante, que a Marisol tem o time que consegue realmente construir as integrações, porém também ela tem aquela tranquilidade que surgiu um projeto urgente ou simplesmente não tem tempo para executar ou não quer priorizar. A Cismido também pode apoiar vocês com esse nosso time e expertise para construir essa melhor arquitetura, entregar esse projeto e vocês darem manutenção na sequência. Né? Ah, com certeza. Para a gente concluir então, Adriano, qual seria o seu comentário final, né? Qual seria a sua indicação para as empresas? Contratarem uma empresa como a Cismido, como uma plataforma, uma metodologia de integração? O que você indicaria para empresas, não somente indústrias, no mesmo contexto da Marisol, mas também empresas de tecnologia ou empresas em geral que necessitam de integração para poder melhorar sua operação e escalar seus negócios? Então, Sérgio, a minha indicação é principalmente em cima da confiabilidade dos dados, né? Confiabilidade que a plataforma está funcionando. Hoje, tudo é integrado, né? Qualquer sistema que você vai colocar dentro da empresa, que você vai instalar dentro da empresa, vai colocar em produção, você precisa de uma integração. Ainda mais com o nosso ERP, que é um SAP, que não tem integração de API, eu acho que é importante isso. Mas a indicação é que use uma ferramenta que te dê confiança. Eu vou voltar àquela frase que eu falei, uma ferramenta que você esquece que ela está funcionando, que você sabe que as informações estão chegando, que o usuário, o cliente final, o cliente lá na ponta, o nosso cliente externo também está conseguindo usufruir disso. Então, assim, hoje a Cismido entrega muito do que a gente precisa, por todos os motivos que eu já falei aqui nessa entrevista, né? Nessa conversa nossa. Confiabilidade, suporte, ferramenta bem configurada, integração funcionando. Então, a minha dica aí, a minha dica é, se você tem muito processo, muitos sistemas que você precisa trazer para uma informação só, procure uma empresa especialista para isso, uma empresa que já possui um gabarito legal, que já possui outros clientes, que já possui integrações, né, para te trazer confiabilidade também. Show de bola, Adriano. Agradeço as palavras. Com certeza, integração é algo que está inerte em todas as empresas, sejam elas de tecnologia ou não. E com certeza, quanto mais processos automatizados, quanto mais tarefas manuais eliminadas, mais produtividade você vai ganhar, mais dinheiro você vai fazer. E a Cismido ela se propõe justamente a atender empresas de indústrias, grandes em processos que necessitam de integração para automatizar processos, como também empresas de tecnologia que dependem de integração para escalar seus negócios. Então a gente fala assim, o próprio case que a gente citou da Simplificar Mais, aonde que a Cismido gera resultado? Em a gente criar integrações padronizadas para que eles consigam vender para mais empresas com a menor fricção possível. Então, a gente consegue atuar em ambas as frentes, seja entregando uma tecnologia, como o seu próprio time utiliza a plataforma e faz as integrações, ou mesmo terceirizando os projetos e sendo esse braço de integração das empresas. Então, tudo que envolve esse braço técnico, a gente tem essa expertise, tem a nossa metodologia, tem a nossa tecnologia que permite fazer essa entrega de uma maneira bastante assertiva e gerando resultado para as empresas, né? Não à toa nossas relações são todas de longo prazo. Isso. Então, lhe agradeço pela participação, por ter vindo gravar aqui conosco. Com certeza vamos gerar muitos resultados ainda para a Marisol e com certeza essa é uma primeira etapa de uma relação ainda muito longa que a gente vai ter aí. Muito obrigado. Legal, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar. Acho que quando a gente na área de TI ou outras áreas também, trocamos muitas ideias com outras pessoas. Os problemas sempre são os mesmos ou parecidos. Né? É um prazer vir aqui conversar um pouquinho sobre um
uma parceria que deu certo, uma parceria que vem gerando muito resultado para a Marisol. Então, muito obrigado de novo, novamente, aí pela oportunidade de vir aqui conversar. E é um prazer sempre conversar contigo sobre qualquer assunto aí, mas especialmente na área de tecnologia. Show de bola. Muito obrigado, Adriano. Quem ficou interessado, entre em contato conosco via nosso site, o WhatsApp, que o nosso time vai estar à disposição para a gente conversar, bater um papo e quem sabe virar parceiro aí. Nos vemos em breve. Um abraço.